Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios, capítulo 11. Se você está nos visitando, é nosso costume pregar livros inteiros da Bíblia. Em Coríntios, a gente já está no capítulo 11. À noite, nós temos exposto o livro dos Reis. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Até o 34. 1 Coríntios 11, de 17 a 34, diz assim a palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra e pela instrução que nós temos nela acerca desse sacramento precioso que é a ceia do Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e aqueça os nossos corações e transforme-os por meio dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente tem que ser ensinado desde criança é ter bons modos à mesa. Seus pais já ensinaram vocês, né, crianças? Tenho certeza que sim. Todo dia você deve ouvir alguma coisinha. Não, não faz assim, menino. Não faz assim. Não, desse jeito não, não pode. Eu sei que às vezes é bem chato isso, mas é necessário. Porque a gente precisa aprender a se comportar da forma correta quando a gente está à mesa. Os bons modos à mesa, eles variam de família para família. Tem alguns que são comuns a todas as famílias, porque eles são comuns à nossa cultura. Como, por exemplo, usar talher para se servir, esperar que todos se sirvam antes de começar a comer, não sair da mesa antes de todos terminarem, não falar de boca cheia, não arrotar. Crianças, na China, quando você arrota, é sinal de que você gostou da comida, mas não vai tentar isso. Papai e mamãe não vão gostar. Mas tem os modos à mesa que eles são peculiares a cada família. Por exemplo, tem família que dá as mãos para orar antes de comer.
Tem família que espera o primeiro comer para mandar ele orar. Para envergonhá-lo, né? Obviamente, ele não teve bons modos. Tem família que exige que todos estejam em trajes adequados para comer na mesa. Menino, sem camisa de jeito nenhum, você nem senta aqui. Tem família, geralmente com muitos irmãos, que você deve servir a comida não de maneira proporcional à sua fome, mas de maneira proporcional a quantas pessoas estão ali naquela mesa naquele momento. Lá em casa era assim, né? Eu tenho 3 irmãos, meus 2 pais, então 6, né? Então, gostou daquela carne? Espera todo mundo se servir e pergunta, antes de se servir de novo, pergunta se alguém vai querer mais. Se alguém quiser, você vai ter que botar menos do que você queria. E eu lembro que isso foi tão marcante na minha vida, que a primeira vez que eu comi uma barra de chocolate inteira, eu já era casado. Eu nunca tinha comido. E eu senti que eu estava cometendo um pecado para a morte naquele dia, assim. Nossa, que crime! Será que alguém vai me prender? Talvez fosse pelo fato de que quando a gente viola os bons modos à mesa na nossa casa, quando a gente é criança, tem consequência para isso, não fica barato. Você toma uma bronca, você recebe castigo, você às vezes é disciplinado, dependendo do que você aprontou à mesa. Coisa é feia, crianças, melhor seguir, né? Os bons modos. E hoje Paulo vai falar de bons modos também à mesa. Nós precisamos ter bons modos, mas não é uma mesa qualquer. É a mesa do Senhor. Diferente das nossas casas, esses bons modos eles não são práticas culturais e nem mesmo preferências familiares. Eles dizem respeito ao significado da refeição que nós tomamos juntos aqui. E eles dizem respeito a quem instituiu essa ceia. Por isso a gente precisa ser ensinado pela palavra de Deus para que a gente haja da forma correta. Porque, do contrário, o que nos espera é muito pior do que uma bronca, do que uma disciplina de um pai. Em resumo, nós vamos ver nessa manhã que nós devemos participar da ceia do Senhor com o devido discernimento do que ela é. Devemos participar da ceia do Senhor com o devido discernimento do que ela é. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é o que a ceia do Senhor não é. O segundo, o que a ceia do Senhor é. E o terceiro, como participar da ceia do Senhor. O primeiro deles, o que a ceia do Senhor não é. A partir do capítulo 11, Paulo ele começa a dar instruções à igreja de Corinto sobre como se comportar nos cultos. Como eles deviam cultuar. Aquele povo se achava tão espiritual, tão conhecedor da palavra de Deus, que começou a distorcer ensinos claros da Escritura sobre como cultuar. Os ensinos dos apóstolos também, eles simplesmente passaram a desprezar. Então a gente vai ver que várias práticas estranhas estavam acontecendo no meio deles. Embora eles também tenham seguido algumas tradições, como Paulo falou no início do capítulo 11. Eu louvo vocês porque vocês seguiram algumas tradições, vocês mantiveram algumas tradições. Semana passada nós vimos o apóstolo Paulo ele elogiando aqueles irmãos por manterem algumas tradições, mas também repreendendo alguns que tentavam ser diferente, tentavam agir de maneira contenciosa. E ele falou especificamente sobre como homens e mulheres deveriam adorar ao Senhor. Tinha uns que estavam querendo subverter a ordem das coisas. E o pastor Tarcísio nos ensinou que Paulo disse a eles, aos homens e mulheres de Corinto, que eles imitassem a Cristo no culto. Cada um no seu papel, mas sempre em imitação a Cristo. As mulheres imitariam Jesus na sua submissão, voluntária e em amor. Os homens imitariam Jesus na sua liderança da adoração. Uma liderança servidora que toma iniciativa de promover a adoração. E assim a glória de Cristo seria evidenciada naquela igreja. E se o apóstolo Paulo ele louvou os irmãos por isso, por essas práticas, porque eles retinham essa tradição, agora ele faz exatamente o contrário. Agora, quando ele fala da participação deles na ceia do Senhor, ele tem um alerta bem sério. Veja o verso 17 de novo. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio.
Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto, certamente não vos louvo. Paulo diz, o que eu vou falar agora para vocês não merece nenhum louvor de vocês. Porque vocês se ajuntam para o pior e não para o melhor. É como se ele dissesse, quando vocês fazem um culto, quando vocês se juntam para adorar, isso deveria ser para a edificação de vocês. Mas vocês estão fazendo, usando esse momento, especialmente a mesa do Senhor, não para se santificar, não para se edificar, mas para pecar. Para pecar. É bom a gente lembrar que naquele tempo a igreja se reunia basicamente de duas formas. Quando tinha muita gente, muita mesmo, era céu aberto. Não tinha espaço em lugar nenhum. Céu aberto, eles se reuniam. Ou, quando era um grupo menor, algumas dezenas de pessoas, eles se reuniam em casas de pessoas que tinham condição de abrigar bastante gente. Você vê essas duas práticas no livro de Atos. Os ricos recebiam nas suas casas umas dezenas de pessoas, ou então uma multidão a céu aberto. E nessa segunda forma de se reunir, uma forma menor, quando eles se reuniam nas casas, é quando eles partiam o pão juntos. Significava tomar a ceia do Senhor juntos. Eles faziam culto e eles tomavam a ceia do Senhor. Mas a forma como eles tomavam a ceia do Senhor era um pouquinho diferente da nossa, porque ela era feita após uma grande refeição comunitária. Então eles comiam juntos, como Jesus fez com os discípulos. Eles comiam juntos e no final dessa refeição eles tinham a ceia do Senhor, partindo pão e bebendo o cálice do Senhor. Então era comum que entre os irmãos, que os mais abastados deles recebessem outros irmãos na sua casa para eles partilharem da refeição e da ceia juntos. Aqueles que tinham menos condições simplesmente se juntavam a eles e tomavam a ceia junto com eles. Mas em Corinto, a coisa começou a tomar outro rumo. Primeiro de tudo, Paulo diz, a igreja tinha divisões nesse momento. Divisões bem claras. Nós já vimos Paulo falar isso no capítulo 3, mas aqui ele fala de novo, porque parece que essas divisões elas ficavam escancaradas na hora da ceia do Senhor. Mas você viu que estranho? No verso 19, Paulo diz que de alguma forma importava que tivesse dissensões, que tivesse partidos entre eles. Ué, Paulo está aprovando o que ele tinha reprovado no início da carta? Não. Porque ele está falando de uma coisa diferente aqui. No capítulo 3, ele condenou divisões entre crentes. Um irmão não pode se achar superior a outro irmão e excluir esse irmão, formando um grupinho. Mas aqui ele fala que, quando eles frequentavam os cultos e se dividiam de maneira egoísta para tomar a ceia do Senhor, ficava fácil ver quem estava certo e quem estava errado. Ficava fácil ver quem era aprovado na sua conduta e quem não era aprovado na sua conduta. Quem seguia o ensino do Senhor era aprovado porque cria nele. Mas quem agia de maneira estranha naquele momento, ou não era crente, ou estava precisando de uma boa repreensão para cair em si. E veja o que eles faziam na reunião da igreja. Um grupo chegava mais cedo e tomava a ceia de maneira antecipada. Eles enchiam a barriga de pão, eles se embebedavam de vinho, enquanto os outros irmãos chegavam depois. Cadê a comida? Cadê o pão? Cadê o vinho? Acabou. Não tinha. Provavelmente o grupo que comia antes era o dono da casa e os amigos mais próximos dele. Então, pessoal, o culto hoje é às 18 horas, tá? Galera, para vocês é 17. E parece ser que era uma turma que tinha mais dinheiro. Porque veja como Paulo diz no verso 22. Vocês não têm casa onde comer e beber? É uma pergunta retórica. Vocês têm casa onde comer e beber. Para com isso. Tem gente que não tem, mas vocês têm. Eles tinham
mas eles menosprezavam a igreja de Deus, tanto ao não repartir com quem não tinha, como a não esperar os irmãos para que eles comessem juntos, para que eles ceassem juntos. Os coríntios, eles não tinham entendido que a ceia do Senhor não é refeição qualquer. Ela não é uma refeição como as outras que a gente faz nas nossas casas. É por isso que Paulo diz, o que vocês estão fazendo aí juntos não é a ceia do Senhor. Não é a ceia do Senhor. Veja o nome que ele dá. Ele diz a ceia do Senhor. Quem é o dono da ceia? É o dono da casa? Não, é o Senhor. O Senhor é o dono da refeição. E se o Senhor Jesus era o dono daquela refeição, ela não poderia ser comida do jeito deles, da preferência deles, muito menos fazer os irmãos pecarem no momento de adoração, quando eles se embebedavam, quando eles desprezavam uns aos outros. Eles se empanturravam, eles se embebedavam de maneira egoísta e achavam que assim estavam honrando o nome de Cristo. Eles não amavam seus irmãos como a si mesmos e achavam que assim estavam amando a Deus com esse ritual. De jeito nenhum. Não havia comunhão ali. Pelo contrário, havia pecado durante o momento da ceia. A ceia do Senhor se tornou um banquete do egoísmo em Corinto. E talvez você pense, logo você avaliando, né, você pensou aqui na igreja, como é que funcionam as coisas, ufa, esse problema a gente não tem aqui. Já passa para o próximo ponto, pastor. Afinal de contas, eu nunca vi alguém chegar mais cedo, você já viu? Chegar nessa mesa aqui, tirar um monte de pão, comer, ou então virar esse cálice aqui, ou então tentar pegar de cálice por cálice para ver se embebeda, né? Eu nunca vi, você já viu? Nunca vi. Então esse problema não tem aqui, né? Tá tranquilo. Próximo ponto. Será mesmo? Será que quando a gente se reúne aqui todos os domingos e toma a ceia do Senhor, a gente está de fato tomando a ceia do Senhor? Sim, muitos de nós estão. A gente percebe a grandeza do momento, a gente o faz com reverência, a gente o faz com senso de comunhão que essa refeição requer. Mas talvez, mesmo que você coma do pão e beba do cálice, você não esteja tomando a ceia do Senhor. E você nem precisa se comportar de modo estranho para fazer isso. Basta que no seu coração você trate esse momento como qualquer outro. Basta que você não tenha reverência, nem reflita sobre o que está acontecendo aqui. E basta que você esteja, como eles estavam, menosprezando um irmão no seu coração, enquanto divide pão e vinho com ele. Se você estiver fazendo isso, você não está tomando a ceia do Senhor. Queridos, essa refeição não é uma refeição qualquer. Se nós nos reunimos aqui e tomamos esses elementos do nosso jeito e não do jeito do Senhor, nós estamos nos ajuntando não para o melhor, e sim para o pior. Essa ceia, essa refeição é do Senhor Jesus. E se é dele, o significado fica muito mais profundo do que simplesmente comer com amigos. E esse é o nosso segundo ponto. O que é a ceia do Senhor? Veja comigo o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Paulo já deixou claro que a ceia é do Senhor e que, então, quem dita o que vai ser feito naquele momento é o Senhor. Por isso ele diz: o que eu entreguei para vocês foi o que eu recebi do Senhor. Não foi invenção minha, foi do Senhor. A gente não sabe se Paulo recebeu o ensino diretamente do Senhor. Talvez o Senhor Jesus tenha aparecido para ele, como apareceu outra vez, e ensinou como ele deveria fazer. Talvez ele tenha aprendido com os outros apóstolos, com os outros irmãos, como que deveria ser a ceia do Senhor. É mais provável que tenha sido esse segundo caso, inclusive, que ele tenha aprendido com outros irmãos, com os apóstolos, inclusive.
Porque as palavras de Paulo, se você percebeu a nossa leitura de mais cedo, elas são muito parecidas com as de Lucas, do Evangelho de Lucas. Mas de qualquer forma, seja de maneira direta ou indireta, a fonte é a mesma. Foi o Senhor. Quem instruiu foi o Senhor. Foi Ele que instituiu a ceia. Isso não é invenção de homens, isso vem do próprio Deus. E Paulo diz que se o Senhor Jesus instituiu a ceia, nós devemos seguir da forma que Ele instituiu. E veja, Paulo diz, Ele a instituiu na noite que foi traído. E veja que interessante, Jesus, Ele cria a forma mais elevada de comunhão que a sua igreja tem, com Ele e uns com os outros, justamente na noite em que um dos seus discípulos o estava traindo, o outro o negaria e todos os outros o abandonariam. Comunhão na noite da traição. Foi o que Jesus fez. Isso já deve levar a gente à reflexão. Se o Senhor Jesus quer ter comunhão comigo, mesmo eu sendo um traidor, por que eu não quero ter comunhão com aquele irmão que traiu a minha confiança? E veja o que Jesus fez. Ele tomou um pão comum, o partiu, deu graças e consagrou para aquele momento. Um simples pão já não era mais um pão simples. Cristo abençoou, Cristo separou para algo especial e disse, isto é o meu corpo dado por vós. Fazei isso, ou seja, comei em memória de mim. O pão não virou o corpo de Jesus estava lá ainda. Ele estava falando com eles. Ele estava ali em corpo, mas espiritualmente esse pão agora representava o seu corpo, que foi dado por nós naquela cruz. E Jesus deu a todos, dizendo que comessem em memória dele. E dali em diante, eles iriam comer pão e beber vinho, relembrando o que o Senhor Jesus faria por eles na cruz, ainda que eles não tivessem entendido naquele momento o que Jesus faria de fato. Da mesma forma, com o cálice disso. Depois que todos comeram, e não só quem chegou mais cedo, né? Todos comeram, Jesus deu o cálice para cada um deles, para que eles tomassem o cálice que representava a aliança no seu sangue. E eis aqui o grande significado da ceia do Senhor. Ela é uma refeição pactual com Deus. Ela mostra a nossa aliança no sangue de Cristo. Quando a gente parte o pão e toma do cálice junto, nós estamos dizendo, nós temos um vínculo de amor indissolúvel com Cristo e uns com os outros. Com Cristo e uns com os outros. Nós somos um. Jesus, ele teve o seu corpo rasgado, ele teve o seu sangue derramado naquela cruz, não só para nos salvar, meus irmãos, não só para nos perdoar dos nossos pecados, mas para nos fazer um com o Senhor. Na cruz, Jesus tornou possível aquilo que ele pediu ao Pai em João 17, versos 19 e 21. Quando ele diz, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E no verso 21 ele diz, a fim de que todos sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. A memória daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, para nos tornar o seu povo amado, deve pulsar, meu irmão, minha irmã, dentro do meu e do seu coração, quando a gente se aproxima dessa mesa. Todas as vezes que a gente se aproximar. Veja o que foi preciso para que nós estivéssemos aqui agora diante dessa mesa. Para que a ira de Deus se afastasse de nós, para que nós tivéssemos um pacto de amor indissolúvel com Deus, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai, para que nós pudéssemos chamar uns aos outros de irmãos, não foi pouca coisa. E para que de maneira misteriosa, uma maneira que a gente nem entende direito, o Espírito Santo usasse um simples pão e um simples cálice, não só para alimentar os nossos corpos, mas também para alimentar as nossas almas de Jesus Cristo. A ceia do Senhor é um momento de rememorar essas coisas. O que Ele fez por nós. Quem somos agora nele. Mas também, ela é tempo de evangelizar, você viu? Todas as vezes o apóstolo diz que a gente se reúne para comer e beber. Que fique bem claro, comer e beber.
Não é só comer, como os romanistas insistem, comer e beber. Nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos, proclamamos, o Senhor Jesus morreu por nós. E o Senhor Jesus um dia virá, porque Ele já ressuscitou. Nós evangelizamos uns aos outros e todos aqueles que estão ao nosso redor. Quer creiam, quer não, nós evangelizamos. Jesus morreu na cruz para nos salvar, nos fazer um. E Jesus vai voltar um dia para nos buscar e cear conosco nos novos céus e nova terra. É isso que você faz quando você come do pão e bebe do cálice. Isso é a ceia do Senhor. É uma refeição sacramental de comunhão. Nós comemos juntos o pão e o vinho, nós somos alimentados de Jesus em nosso corpo, em nossa alma. Nós olhamos para o que Ele fez naquela cruz, nós somos fortalecidos espiritualmente e aguardamos esperançosos pelo dia que nós vamos cear com Ele. E se nessa mesa tem tudo isso, dá para se aproximar de qualquer jeito? Não dá. É o nosso terceiro ponto. Como participar, então, da ceia do Senhor? Vamos ler os versos 27 a 34. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Se a ceia do Senhor, se ela significa tanto para nós, ninguém pode se aproximar dela de qualquer jeito. Paulo diz que é preciso participar dela de maneira digna. Do contrário, vem juízo para nós. E agora? Nenhum de nós é digno? A gente sabe disso? Como é que a gente faz? A gente recorre a quem é digno por nós. Antes de comer o pão, antes de beber o cálice, nós temos que examinar o nosso próprio coração. É preciso reconhecer diante de Deus os nossos pecados. É preciso confessar ao Senhor os nossos pecados. E é preciso lembrar também de que em Jesus Cristo, no sangue dele, nós temos perdão para todos os nossos pecados. Que Ele nos faz participantes dessa mesa. Não pela nossa dignidade, mas pela dignidade dele. É por isso que Paulo diz, examine-se a si mesmo. Parece redundante, né? Mas é para ficar bem claro. Olha a sua própria vida. Para de olhar para o irmão do lado. Está julgando seu irmão, né? Olha para a sua primeiro. Examine-se a si mesmo. E não os irmãos. Examine-se a si mesmo. Para ver se você é digno de participar ou não. E aí você vai perceber que você não é. E agora? Jesus é. Jesus é digno por nós. É por isso que depois de se examinar, depois de confessar os seus pecados ao Senhor, Paulo diz, coma e beba. Está vendo porque você, crente, não pode simplesmente deixar de participar por decisão própria? A autodisciplina não é bíblica, irmãos. Se você está doente, você vai deixar de tomar remédio para ver se passa sozinho? É isso? Não dá. O Senhor manda você tomar, então confesse o seu pecado, arrependa-se e tome, coma e beba. Mas é preciso refletir no que você está fazendo no momento da ceia também. Porque quem não tem bons modos nessa mesa está rogando o juízo de Deus sobre si. Quem come e bebe sem discernir o corpo, diz o texto, ou seja, sem entender o que o partilhar do pão e do vinho significa, sem entender a obra de Cristo feita naquela cruz, que é rememorada e anunciada nessa mesa, come e bebe juízo para si. Esse indivíduo, ele está profanando algo santo. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que ele é réu do corpo e do sangue do Senhor.
tomar isso aqui de qualquer jeito, com interesses escusos, é fazer pouco caso da obra de Cristo na cruz. É por isso que a gente faz questão, todas as vezes que a gente instrui, que a gente vai tomar a ceia do Senhor, todas as vezes a gente diz, aqueles que não professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus, não participem desse momento. É muito sério, se você é descrente e participa, você só está acrescentando o juízo de Deus sobre a sua vida. Não tem magia nisso aqui. Isso aqui não é um amuleto da sorte. É como se você não crê e você vem mesmo assim à mesa, é como se você tomasse um remédio do qual você é alérgico. Quem não é alérgico, o remédio faz o quê? Faz bem. Mas quem é alérgico faz o quê? Faz muito mal, você pode até morrer. É por isso que também nós não oferecemos a ceia do Senhor a crianças que ainda não tenham professado a sua fé. Nós não queremos que o juízo do Senhor caia sobre os nossos filhos. E a gente sabe, crianças, que muitas de vocês já creem. Graças a Deus por isso. Mas a gente quer que vocês, antes de comerem e beberem, vocês professem publicamente a fé de vocês. E aí vocês vão ter o privilégio de comer conosco. E não tem idade mínima para isso. Não existe idade mínima. Se você acha que você já consegue, criança, fazer isso, fala com o papai e a mamãe. Tanto eles como nós do conselho, nós vamos avaliar. Se você já entendeu o suficiente para professar a sua fé. E você vai ser bem-vinda também. Não importa a sua idade. Você vai ser bem-vinda à mesa também. Vai ser uma alegria, inclusive, ter vocês participando conosco. Mas o comer e beber indignamente em Corinto parece estar predominantemente num terceiro caso. Crentes que comiam e bebiam de qualquer jeito. Ou eles pecavam contra a comunhão que a ceia do Senhor representa, ou simplesmente eles faziam pouco caso do que aquilo representava. Um crente que menospreza o seu irmão, presta atenção nisso, um crente que menospreza outro irmão no seu coração e vai e se aproxima e come e bebe, achando que tem o direito de fazer isso, come juízo e bebe juízo para si. Um crente que se embriaga, no caso de Corinto, um crente que se embriaga com algo que deve ser um motivo de adoração a Deus, bebe juízo para si. Um crente que não se examina, que não confessa os seus pecados diante do Senhor e participa no automático, desdenha da obra de Cristo na cruz e vai receber o devido juízo por isso. Lá em Corinto isso chegou a tal ponto que o juízo divino foi muito severo. Muitos ficaram fracos, muitos ficaram doentes e muitos dormiram. E esse dormir é o quê? É morrer. Muitos morreram. Alguns deles eram descrentes? Provavelmente. Porque Paulo diz que nem todo mundo era aprovado ali, no início do texto, ele diz. Mas alguns podiam ser crentes, tomados de orgulho, endurecidos no seu coração pelo pecado. Isso quer dizer, irmãos, que todo mundo que fica doente no nosso meio, ou todo mundo que morre de súbito, é porque comeu indignamente a ceia do Senhor? Não, você sabe que esse mundo é caído. Muita coisa ruim acontece aqui nessa terra. Mas a gente também não pode ir para o outro extremo e achar que isso não seja possível nos nossos dias, porque é. Talvez você, crente, esteja precisando acordar para a sua fé. Talvez você tenha passado por um modo automático na sua vida e você precise sim da disciplina do Senhor. Você viu como ele é amoroso até nisso? Paulo diz no verso 31, se nós julgássemos a nós mesmos, e a mesma palavra que ele usa para discernir o corpo, o Senhor não nos julgaria porque a gente cairia em si, a gente se arrependeria. Mas mesmo quando isso não acontece, diz o verso 32, o Senhor nos disciplina para nós não sermos condenados com o mundo. Isso é ato de amor. O Senhor disciplina quem Ele ama. Se você é crente, o juízo vem e não vai ser bom para você, mas é para o seu bem. Você não vai gostar, mas é para o seu bem. É para que você volte e se arrependa.
No caso de Corinto, as providências práticas ficaram bem claras. Quem chegasse antes, esperava. Espere os outros chegarem, para vocês comerem juntos. Quem tivesse fome e condições, comesse em casa, para sobrar mais para quem não tinha. Se embriagar, então, você vê que Paulo nem instrui, né? Não precisa de instrução, é óbvio. O resto Paulo diz, eu vou dizer para vocês pessoalmente. Imagina o tanto de coisa que faltou ali para dizer. Eu vou dizer para vocês pessoalmente. Mas e nós? Quais as providências que nós temos que tomar? Será que você tem que sair do seu marasmo espiritual e clamar a Deus que vivifique a sua fé quando você participar da ceia? Será que você tem que confessar a Deus aquele pecado que você finge que não existe mais? Está lá já, faz parte de você. Se arrepender e se aproximar da ceia? Será que você tem que pedir perdão a Deus por odiar o seu irmão e depois de tomar a ceia buscar reconciliação com ele? Será que você tem que clamar a Cristo para que Ele seja o seu Senhor, porque você ainda não creu? Para que Ele te salve, para que Ele te inclua também nessa comunhão, para um dia você participar dessa ceia e da ceia das bodas do Cordeiro, ao invés de tomar o juízo do Senhor sobre a sua cabeça? Examine o seu coração nessa manhã. Você está diante da mesa do Senhor. E ela é um grande misto, essa mesa do Senhor. Ela é um lugar de celebração, e nós celebramos quando comemos, por aquilo que Cristo fez por nós, por aquilo que ainda virá, a glória que virá com Cristo vindo cear conosco. E ao mesmo tempo ela é um lugar de contrição, de confissão e arrependimento pelos nossos pecados que levaram à cruz, o Rei da Glória. Isso porque ela reflete exatamente a glória do seu dono. Jesus é o anfitrião aqui. Não é a igreja, não somos nós pastores, não somos presbíteros. Jesus é o anfitrião, essa mesa é dele. E ele está diante de nós no seu espírito, na sua palavra e aqui nesses elementos. A representação do seu corpo e do seu sangue dados em nosso favor. A cruz maldita e bendita deve ser a razão da nossa maior contrição por quem somos e pelo que fizemos para que ele fosse crucificado. E ao mesmo tempo, a razão da nossa maior alegria pelo que ele fez por nós. Olhe para essa mesa. Olhe. Você crê? Então você é bem-vindo. Você tem comunhão com Jesus e com a igreja. Mas não faça isso de qualquer jeito. Veja os modos que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso vale para toda e qualquer cultura. Não importa a cultura, não importa o país. Esses modos. Isso deve fazer parte da vida de toda e qualquer família que crê no Senhor Jesus. E quem não segue vai se ver com Deus vivo. Mas quem pela fé se apropria do que ele disse e age como ele quer, vai ser fortalecido na sua fé quando tomar isso aqui. Vai ter o seu coração transformado, vai ser santificado, vai até o lugar da caveira e depois vai ao lugar das bodas do Cordeiro. Na mesma refeição. E vai se preparar para aquele dia em que ele estará em carne em nosso meio, em carne e glória diante de nós, brindando em sua própria honra. Maranata, vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela mesa do Senhor. Obrigado por esse sacramento maravilhoso, uma realidade visível que abriga realidades invisíveis. Por esse alimento físico e espiritual que o Senhor nos dá. E o que te pedimos agora é que o Senhor prepare os nossos corações para participarmos desse momento. Que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração. E também traga alegria por participarmos da tua mesa, Senhor. Por termos comunhão contigo e uns com os outros. E se há alguém aqui que ainda não creu, toca esse coração com teu Espírito Santo, para que ele venha e um dia se junte a nós também nessa mesa. Para que um dia nós, Senhor, finalmente possamos comer e beber com o Senhor Jesus na nossa presença fisicamente, em glória. Como nós ansiamos por esse dia, Senhor.
Enquanto isso, fortalece a nossa fé, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.